Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe todos vocês, que Jesus venha abençoar o nosso dia hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos meditar, amados, na palavra que se encontra lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, começando pelo versículo 17 até o 22. O tema da palavra é falando sobre os falsos profetas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas antes de eu meditar nesta palavra com vocês, peço que deixe aí o seu like, deixe aí, se inscreva no meu canal, @irmaneide, você que não é inscrito ainda, amém, meus queridos? E vamos espalhar a mensagem do Evangelho. Nessa passagem do versículo 17, estes são a fonte sem água, as pessoas que mentem, falam muitas mentiras no nome de Jesus. Sem água é a palavra, sem a palavra do Senhor, a nuvem levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva para estas pessoas. 18, porque falando coisas mil arrogantes, aleluias, de vaidade, engorda com as concupiscências da carne e com a desilusão aqueles que se estava afastado dos que andam em erro, prometendo-lhe liberdade, mas o servo da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se a também servo. Porquanto se, depois que terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas, vencido tornou-se-lhe último estado pior do que o primeiro. Aleluia! Porque melhor foram não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, o desviaram-se do santo mandamento que lhe foram dado. Desde o modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. O que é que Deus quer dizer com isso, amados? Este povo que está na presença do Senhor, ele está na presença do Senhor. Jesus tem dizendo aqui que ele está na presença do Senhor e de repente, amados, ele volta às mesmas práticas dos seus pecados. Aleluias. Ele volta às práticas dos seus pecados novamente e de novo. Ele está dizendo, porquanto se depois de terem escapado da corrupção do mundo, ou seja, Jesus fez ele escapar da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvido nelas, vencido, tornou-se-lhe último estado pior do que o primeiro. Ou seja, ele estava já na luz e voltou para as trevas. Essas pessoas que estão na luz e depois voltam para trás. Deus, ele diz que essas pessoas experimentaram tudo, as maravilhas dele, e a Bíblia vai dizer que eles se tornaram um estado do pior do que o primeiro. Ele fica pior do que o primeiro. A Bíblia vai dizer, meus queridos, que quando a gente se afasta da presença do Senhor Jesus, aleluia, nós
recebemos 7 demônios, aqueles que se afastam da presença do Senhor. Deus ele faz a limpeza espiritualmente de dentro para fora, e quando ele volta ao mundo novamente, as práticas dos seus pecados, das imundícias, ele fica num estado totalmente pior do que o primeiro, como a palavra do Senhor está dizendo aqui. Aleluias, né? Porque Deus ele diz, é melhor que for não conhecerei os caminhos da justiça do que conhecendo desviaram-se do santo mandamento que lhe foram dado. Ou seja, Jesus está dizendo, é melhor vocês não conhecer a verdade do que vocês conhecer e voltar de novo para as mesmas práticas que vocês faziam. Você está entendendo? Então, Jesus ele está dizendo que essas pessoas, é melhor que elas não tivessem conhecido os seus mandamentos, os seus princípios, de que conhecer e voltar de novo para as mesmas práticas. Desde modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro, ele está dizendo verdadeiro provérbio que se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito. Aquele que volta às mesmas práticas de que Jesus já tem libertado, que o Senhor já libertou com seu sangue, já morreu por você, já pagou o preço por você, e você continua ainda, aleluia, nas mesmas práticas dos seus pecados. Então o Senhor ele diz esta manhã, ou seja, é melhor que você, aleluia, não conheça a verdade. Porque, amados, aquele que não conhece a verdade, há jeito. É difícil uma pessoa que já conheceu a verdade voltar às mesmas práticas do pecado e de repente, amado, ela voltar de novo para trás. É muito difícil ela voltar para a presença de Jesus. Por quê? Porque a força espiritual se torna maior. Porque é 7 demônios. Você já fez uma limpeza na sua casa, a casa está limpa, os demônios antigamente que estavam na sua vida têm já saído. Quando você volta para o mundo novamente de novo, o que é que acontece? A casa está limpa, ele vai e chama mais outros demônios para entrar na sua casa. Aquilo que você não fazia, você vai passar a fazer, porque a casa está limpa. Então a Bíblia vai dizer que são 7 espíritos que vêm para a sua casa. 7 espíritos, você está entendendo? Então Jesus ele fala aqui no 22, desde modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio que se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito. Você voltou ao seu próprio vômito dos seus pecados que você já tinha vencido. Jesus é quem está falando esta manhã para você, que está afastado dos caminhos de Jesus. Você voltou ao seu próprio vômito. A porca lavada ao esponjadouro de lama. Ou seja, você voltou para as mesmas práticas do lamaceiro dos porcos. Os porcos, amado, é aquelas pessoas que rejeitam a palavra do Senhor. É aquelas pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus. Então, assim, quando a pessoa, ela sai da presença do Senhor Jesus, ela volta o lamaceiro dos seus pecados, o lamaceiro de porcos. Aí agora eu levo vocês a refletir na passagem do filho pródigo. O filho pródigo pediu a sua herança a seu pai. Lutou tanto pela sua herança pelo seu pai. O seu pai, de tanto ele pedir a sua bênção, a sua herança, o seu pai, ele deu a herança daquele filho pródigo. Ele foi, gastou tudo o que tinha lá fora, aleluia. E enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, ele tinha colega ao redor dele, todo mundo dava valor a ele. Mas a partir do momento que ele perdeu a sua herança, que ele perdeu os seus bens, o que ele perdeu o seu dinheiro, amados, ele perdeu também as amizades. Ele perdeu as amizades. As amizades dele fingiu que não conhecia ele. Do mesma forma é você, meus queridos. É eu e você, porque esta palavra ela vem também para mim. Para isso é uma reflexão esta manhã para a minha vida. Que eu venha escolher estar na presença de Jesus. Então, assim, quando a gente está na presença do Senhor Jesus, a gente tem tudo o que nós precisamos.
A gente tem tudo que nós precisamos segundo a vontade do nosso Deus. Você está entendendo? Então Jesus, ele fala esta manhã para você. O filho pródigo, amado, aleluia, ele foi com a sua herança, gastou os seus bens, gastou tudo. Enquanto ele tinha tudo nas mãos dele, né? Gastou com prostituição, com pecado lá fora, com bebida, com seus prazeres. A Bíblia vai dizer que quando ele gastou tudo, ele chegou a comer a lama de porco, comida dos porcos, a Bíblia vai dizer. Que ele chegou a comer a lama de porcos, você está entendendo? As mesmas coisas hoje é com os servos do Senhor que volta para trás. Aquele que volta para trás, ele vai comer as mesmas bolotas de Satanás. Você está entendendo? Você vai comer as bolotas, coisas que você nunca comeu, você vai passar a comer. Porque o diabo, ele é assim. Você está entendendo? E a Bíblia vai dizer, amados, que ele ali comendo as bolotas do diabo, ele se lembrou que tinha um pai, ele se lembrou que tinha uma casa. A parábola que o Senhor fala. Então ele diz, meu pai, ele tem uma fazenda, ele é muito rico, eu não tenho precisão disso. A Bíblia vai dizer, quando ele chega, louvado seja Deus, e o pai recebe de braços abertos. O pai mata até um bezerro, mata um carneiro, né? É um bicho lá para comemorar a vinda dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque a festa no céu, quando um pecador, ele se arrepende. A festa no céu, quando um pecador se arrepende, em espírito e em verdade nessa terra. Eu quero dizer a você, Pai, nesse dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que há solução para você, que há jeito para você. Louvado seja Deus. Se muitos te abandonou, se muitos te deixaram, eu quero dizer a você que esta manhã Jesus está chamando você para a presença dele, porque Deus, ele tem o melhor para dar a você. Ele tem o melhor para dar a você. Seus amigos afastou de você, seus amigos não te ligam, não perguntam como é que você tá. Seus amigos não tá nem aí para você, ninguém, todo mundo te abandonou, mas eu quero dizer que Jesus nunca te abandonou. Você que abandonou Jesus Cristo. Mesmo que você dê as costas para Deus, mas ele nunca dá as costas para você. Porque a palavra dele, amado, não é mentirosa. Ele é fiel para aquilo, aleluia, que ele te prometeu. Jesus é fiel à palavra dele, você está entendendo? Então eu peço a vocês hoje, em nome de Jesus Cristo, meditem nesta palavra. Porque esta palavra não é minha, de Jesus. Esta palavra do Senhor Jesus, ela fala tremendamente com eu e você. Aleluias, que estas pessoas, ela conheceu a Jesus, ela viveu na presença de Jesus, mas voltou de novo a praticar suas práticas. Conhecer o caminho da justiça do que conhecendo desviaram. Ou seja, é melhor você ficar na presença do Jesus do que você ir voltar para as lamas dos porcos, comer bolota de Satanás. A Bíblia, ela é bem clara quando ela fala, estes são a fonte sem água. Essas pessoas que estão sem a presença de Jesus são fontes sem água, nuvem levada pela força do vento. A palavra do Senhor vai dizer, para quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Jesus diz que essas pessoas, amado, se ela não se converter, essas pessoas que não querem saber de Jesus, que volta para trás, que endurece o coração para Deus, tá aqui, a palavra tá dizendo, tá aqui, ó, a escuridão das trevas eternamente se reserva para essas pessoas, porque falando coisas mil arrogantes, essas pessoas ficam arrogantes, de vaidade, engorda com as concupiscências da carne e com a desilusão aqueles que se estava afastado dos que andavam em erro. Ou seja, essas pessoas, ele era afastado das pessoas que andavam em erro. Só que agora elas estão andando em erro. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Prometendo-lhe liberdade, sendo ele mesmo servo da corrupção. Ou seja, mentindo. Eles mesmos são os servos da corrupção. O que estão aí blasfemando o nome de Jesus. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz. Se também servo,
Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, conhecimento do Senhor, envolvido nela, vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Jesus está dizendo que ele se tornou um estado pior do que o primeiro, aqueles que se afastou dele. Você está entendendo? Então ele diz, por melhor que foram, não conhecerei, não conhece, porque melhor que não conhecerei o caminho da justiça do que conhecendo e desviaram do santo mandamento que lhe foram dados. Ou seja, é melhor que você não conheça do que você conhecer e querer se desviar. Então a palavra de hoje é essa, você está entendendo? A palavra do Senhor é essa. Louvado seja o nome do Senhor. É melhor que você não conheça a verdade do que você conhecer e você não pôr em prática na sua vida. De que você já está experimentando das maravilhas do Senhor Jesus e querer voltar para esse caminho. Porque as pessoas que voltam para trás e continuam com o coração duro para Jesus, se Jesus voltar, a palavra é essa aqui, ó. Trevas eternamente se reserva para essas pessoas. Amém? Fique com esta palavra em nome de Jesus, é uma reflexão para eu e você esta manhã, para eu e você meditar. Fique com Deus, em nome de Jesus, e que Deus abençoe o seu dia. A palavra que se encontra lá no capítulo 2, segunda carta de Pedro, versículo 17 até o 22. Medite nesta palavra na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus.